Estou de volta mais uma vez. E sim, gente, eu mudei o nome do canal de Maníaco dos Livros para Devorador de Livros. Sim, no último vídeo eu falei que eu provavelmente faria essa mudança porque eu tô lendo livros assim numa velocidade exorbitantemente rápida que eu jamais pensei que eu conseguiria ler. Então, eu mudei o canal para Devorador de Livros, que era o início, né, o primeiro nome que eu iria dar para o canal. Só que aí eu pensei em Maníaco dos Livros, porque eu gosto de filmes de terror e tal, só que maníaco parece uma coisa tão errada. Aí eu botei Devorador de Livros, que é uma coisa mais engraçada, mais cômica, digamos assim, e faz mais sentido para mim, né? Eu não sou maníaco, eu sou um devorador de livros. Entenderam? Mas o vídeo de hoje não é para falar sobre a alteração do nome do canal, e sim sobre o segundo livro lido da TBR do mês de agosto, que é nada mais nada menos que O Cão da Morte, da autora Agatha Christie, a minha favorita de todas as autoras, né, todas as escritoras que existem. O Cão da Morte ele foi publicado pela primeira vez em 1933, e essa edição aqui é da editora HarperCollins, né, ele tem a capa dura, e a cor dele é um amarelo bem clarinho. Eu tenho outro amarelo da Harper, que é Os Quatro Grandes, e ele tem uma coloração amarela, só que é bem mais escura, sabe? Bem assim, bem escura, literalmente. Mas o Cão da Morte não, ele é um amarelo mais puxado pro clarinho. Esse livro aqui é um livro de contos da Agatha Christie, porém não são apenas contos, são contos de terror sobrenatural. Parece meio estranho a gente falar em sobrenatural e Agatha Christie, né? Porque a escritora, ela é escritora, né, autora de livros de thriller, romance policial, suspense e assassinatos. Quando a gente se depara com histórias sobrenaturais falando de Agatha Christie, a gente tem aquele certo receio. Será que ela vai escrever tão bem? E a resposta é 85% bom. Por que 85% bom? Primeiro, se eu pegasse esse livro aqui sem saber quem tinha escrito ele, eu não adivinharia que foi a Agatha Christie, tá? Porque a autora, eu sinto, não julgando a Agatha, né? Mas eu sinto que ela tem muito mais dom para escrever thriller e romance policial com assassinato, suspense, do que uma história que envolvam fantasmas, alucinações, pessoas que são clarividentes, sabe? Tem aquela pegada interessante e instigante da Agatha que faz a gente ler o conto, porque esse livro aqui é um livro de contos e possui 12 contos no total, tá? Tem aquela pegada ainda que faz a gente terminar o livro, terminar o conto até o final, assim, sem parar. Porém, perdão, eu tô tossindo porque tá bem frio, dá pra ver, eu acho que pelo meu traje, né? E minha garganta tá horrível. Porém, continuando, são contos bons, a maioria deles são bons, a maioria não. Todos eles são bons, só que eu tive aqui os meus 3 contos preferidos. Como eu já falei, ou não lembro se eu falei, são um total de 12 contos. E aqui no vídeo eu vou falar sobre apenas os meus 3 favoritos, para não ficar um vídeo gigantesco. O livro tem um total de 372 páginas e são 12 contos, o que dá uma soma de páginas para cada conto legal. Óbvio, tem uns que são mais curtos, tem uns que são mais longos. Eu geralmente gosto dos contos mais curtos porque eu penso que eles vão mais rápido, entendeu? Mas aqui eu gostei do mais longo. O meu favorito foi o conto mais longo. Então eu fiquei chocado comigo mesmo. E, pasmem, eu li esse livro de 272 páginas, vamos arredondar para 270 páginas, em 2 dias. Sim, eu li no domingo uns 2 ou 3 contos. E hoje, na segunda, que é o dia que eu tô gravando o vídeo, me perdoem, não consegui gravar antes, então esse vídeo aqui vai ser postado, né, publicado na terça-feira, ao 12h05. Na segunda-feira, que é o dia que eu tô gravando, eu li todos os outros. E segunda-feira é aquele dia que a gente acorda da cama e quer ficar na cama, né? Só que não, eu acordei muito de boa, eu li um conto antes de sair de casa, peguei no trem e li mais contos, cheguei no trabalho, fiz lá tudo que tinha que fazer. Na hora do intervalo, peguei o meu novo aparelho e li o resto dos contos. No trem, eu não consegui ler mais esse aqui porque eu já tinha terminado e comecei outro que vai aparecer lá no Lidos do mês, tá? O novo aparelho que eu tô dizendo é nada mais nada menos que um Kindle. Gente, eu comprei um Kindle finalmente, tava tipo assim, há muito tempo querendo. E aí, uma amiga leitora apareceu vendendo um Kindle por um preço assim extremamente barato. Ele está em perfeitas condições, ele veio com capa, né? A capa da Amazon, que é a magnética, que quando a gente abre, ele já abre o próprio Kindle. Aqui tem algumas das minhas leituras, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar,
mas tem aqui em cima o Cão da Morte, que tá 100%. Tem o livro ali, né? Alguns livros por aqui. E é muito prático. Eu não tinha o hábito de ler e-book. Eu sempre falava aqui que eu lia e-book, né, quando era leitura coletiva, quando eu não tinha o livro. Porém, é tão mais de boa, pelo menos com o Kindle, né, levar no trem, porque se eu ficar de pé no trem, eu tenho que arrumar a posição que eu vou segurar o livro. Se ele der uma balançada, eu vou me perder. As pessoas vão ficar, tipo, me prensando, né, contra a parede, quando o trem tá muito lotado. E acaba que não dá pra ler, tem que guardar o livro. Só que com o Kindle, não. Eu simplesmente abro ele na página que eu já tô e leio. E dá pra aumentar a diagramação, né, a fonte. É incrível. Comprem Kindles, nem que sejam usados, que nem eu fiz. Paguei um preço, assim, muito barato. Menos da metade do preço de um Kindle novo, tá? E veio com capinha ainda, magnética da Amazon, que geralmente também é bem cara. Mas agora, finalmente, depois de falar sobre o meu Kindle novo, né, que foi a maior parte dos livros que eu li foi hoje, na segunda, foi por aqui. Não levei o livro físico dessa vez. E eu acho que eu vou levar o Kindle todos os dias para o trabalho. Vamos ao que interessa. O Cão da Morte, como eu já falei, são 12 contos no total. Contos de sobrenatural, né, de terror sobrenatural. Porém, aqui nesse vídeo eu vou falar apenas de 3. Eu vou falar o Rádio, Testemunho de Acusação e o Mistério da Jarra Azul. Exatamente 3 contos na mesma sequência, digamos assim. Bom, Testemunha de Acusação é um dos contos aqui que não é sobrenatural e por isso que foi o meu preferido de todos. Aqui a gente vai acompanhar um homem que ele foi... meio que alguém viu ou alguém descobriu, desconfiou que ele tivesse assassinado uma senhora. Ele é um homem jovem e ele fazia visitas frequentes na casa dessa senhora de idade que tinha um dinheirão e ajudava ela nos empréstimos bancários e coisas do tipo. Quando essa senhora morreu, toda a fortuna dela foi passada para as mãos desse homem misterioso. Misterioso não, porque ele é o protagonista da história, né? Então ele vai contratar ali um advogado que vai conversar com ele e entender toda a situação. Gente, esse conto, ele me enganou de uma maneira que eu nunca fui enganado na minha vida. Em todos os livros da Agatha, em todos os 25 que eu já li, um conto de 30 páginas me enganou mais do que todos os livros que eu já li. Eu fiquei chocado, passado, tipo, não acreditei quando o final veio à tona, quando a história de quem matou a senhora, né, de quem ficou com a herança dela, veio à tona, eu fiquei, assim, em choque. O segundo conto que eu vou falar aqui é O Rádio. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Esse mescla um sobrenatural com uma pegadinha de mau gosto, digamos assim. Tem uma senhora que ela foi morar sozinha na casa dela depois que o marido dela faleceu. O marido dela faleceu, tipo assim, anos. Ela tá morando sozinha na casa desde então. Até que ela ganha um rádio do sobrinho dela. Quando ela tá lá lavando a louça, né, bem distraída, o rádio para de tocar a música e ela ouve a voz do ex-marido dela, o que tá morto, né? Falando, tipo, daqui a 3 dias, em tal hora, em tal cômodo da casa, eu vou vir te buscar. Não tenha medo. E ela fica apavorada. E ela ouve isso durante 3 dias seguidos. Aí, quando ela tá lá, bem de boa, jantando, né, com o sobrinho dela que deu rádio, ela pega e fala isso. Aí ele fica, ai, deve ser alguém te passando um trote, alguma coisa assim. Aí, quando o sobrinho dela, né, ele tá passando por um dos corredores da casa, ele vê a silhueta do tio dele que morreu. E ele fica apavorado e conta pra ela. E ela fica, não, não vai acontecer nada, não se preocupa, tu tá exagerando. Eu sei que eu contei a história, mas eu podia estar exagerando também. Sabe o que acontece com essa senhora? O marido vem buscar ela. Só que não é da forma que a gente tá pensando, é de uma forma muito mais sangrenta, digamos assim. Esse conto, perfeito. E também tem O Mistério da Jarra Azul, que é um conto incrível, ele é sobrenatural e eu fiquei sem entender. Literalmente. Eu terminei o conto e fiquei tipo, tá, o que que acabou de acontecer? O que que rolou? Sabe? Aqui a gente vai ter um cara que ele acorda todos os dias, né, nos finais de semana e vai jogar golfe. Ele trabalha, que nem um condenado, trabalha fudido nos dias de semana e no final de semana ele joga golfe. Só que durante esse final de semana que tem ali em específico, às 7h25 da manhã, ele escuta: por favor, socorro, eles estão me matando, alguém me ajude. Os 2 dias seguidos ele ouve isso.
No primeiro dia, ele corre até uma casinha que tem ali, né, um chalé que tem ali no meio do nada, do campo de golfe, e tem uma mulher, que ela tá capinando um jardim ali. E aí ele pergunta, tu escutou alguma coisa? E ela fala, não ouvi nada. Fica por isso mesmo. No dia seguinte, acontece a mesma coisa, ele pergunta pra ela diz que não ouviu nada e começa a ficar com medo dele porque acha que ele é, né, doidinho da cabeça. E aí ele pensa, não, tem que ter alguma coisa errada, né? Eu não vou vir pro campo a próxima vez, eu vou ir para outro lugar ou vou me atrasar, sei lá. E ele se atrasa. No outro final de semana, sei lá, ele volta pro campo atrasado, né? Já passou 7h25 e ele não ouviu nada. Então ele tá ali com um amigo dele, que ele conheceu há pouco tempo, que é um policial, um detetive, digamos assim. E aí o detetive fala, oh, então, se tu não ouviu nada, é porque era coisa da tua cabeça. É, pode ser. Até que do nada, os dois ouvem o por favor me ajude, eles estão me matando. Então eles vão até esse chalé, e essa mulher, ela fala que lá dentro, ela tem pesadelos. Ela sonha que uma mulher, meio asiática, segura uma jarra azul. E ela pede socorro e diz, por favor me ajudem, eles estão me matando. E essa mulher simplesmente acorda do sonho e não sabe o que aconteceu. E aí os três fazem meio que uma sessão espírita bem assim, estilo espíritos zombeteiros do Chaves, sabe? Onde eles sentam na mesinha lá da casa do Seu Madruga, os três na mesa e começam a, tipo, tem alguém nessa casa? Alguém pode ser ouvido nessa casa? Alguma coisa assim. E aí, do nada, o nosso protagonista, ele desmaia, acorda fora da casa, vai até o hotel para ver o que aconteceu e descobre que a mulher, a jardineira, né, e o amigo dele, o policial, simplesmente desapareceram. E o conto acaba sem mais nem menos. E eu fiquei, caramba, incrível, incrível. Então, O Cão da Morte foi um livro de contos muito bom, apesar de eu ter dito, né, que a Agatha não escreve tão bem assim contos sobrenaturais, mas esses três, eles foram, apesar de um ser suspense e thriller, né, os outros dois que são sobrenaturais que eu li foram excelentes, tá? O Cão da Morte chama porque o primeiro conto chama O Cão da Morte, que é sobre uma freira que é vidente e ela acaba né, pensando e como é que fala quando o vidente realiza a vidência? Ela realiza uma vidência e ela vê a própria morte. E a morte dela acontece no final do conto, tá? Esse é o Cão da Morte. Eu não curti tanto assim, mas foi interessante. Uma coisa com vidência com a Agatha Christie, tá? Bom, eu gostei bastante do livro e eu dei nota 4,5 lá no Scooby. Quase 5 estrelas. Porque teve alguns contos ali que eu achei meio blé, digamos assim, tá? Mas o livro foi um livro bom, eu indico vocês lerem O Cão da Morte, indico vocês lerem Agatha Christie, digamos assim, né, no geral, e indico também, como eu já tinha falado antes, a compra de um Kindle. Esse Kindle aqui é geração 10, como eu disse, eu paguei bem barato, e tá valendo muito a pena, porque eu usei ele uma vez e eu terminei um livro, que eu tinha lido 3 contos, faltavam 8, 9, 10, 11, 12. Faltavam alguns contos aí, eu sou péssimo com matemática, né? Nem assim, é por causa da pressão da câmera me gravando que eu não quero errar. Faltavam alguns contos ali pra mim terminar. E aí eu terminei tudo pelo Kindle, porque é super de boa mexer, super de boa ler. E eu gostei bastante. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem a notificação. Deixem seu like também, né, por favor. Escrevam algum comentário que vocês quiserem. Pode me xingar, pode falar que eu errei nos contos. Pode falar que o Kindle tá muito caro e realmente tá muito caro. Mas vale a pena, né? Comprem usado. Nem que seja usado. Comprem. Leiam, que é muito bom. Tá? O próximo vídeo vai ser falando sobre os livros que eu comprei no mês de agosto. Que eu comprei alguns já e tem alguns para chegar. É isso. Até o próximo vídeo.